Minha rotina é corrida e não consigo encontrar tempo para meditar, apesar de saber dos benefícios. Como posso começar a praticar e qual o tempo mínimo necessário para ver resultados? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar seu celular, se for um iPhone, você vai lá em tempo de uso. Exatamente. Se for o Android, tem lá também tempo de uso. Tem, mas é outra. Aí você vai olhar no tempo de uso, quanto tempo você gasta no Instagram, quanto tempo você gasta no YouTube, quanto tempo você gasta no WhatsApp, quanto tempo você gasta nessas coisas. E eu te garanto que provavelmente você não gasta menos de 3 horas por dia procrastinando nesses aplicativos, que é a média brasileira. A média. Mínimo de 3. A pessoa fala, como 3? Você de manhã não fica 4 intervalos de 15 minutos? Vai, abre, volta. Né? A média é maior no Brasil. Já subiu, né? Já subiu. Então, 4 momentos de 15 minutos de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. Só aí você tem 3 horas. Se você tirar dessas suas 3 horas 20 minutinhos, começar com 20 minutinhos, acorda de manhã, 20 minutos antes do seu horário, senta e começa a meditar. Qual meditação? Busca o que você quiser. Começa a que mais você se identificar. Mindfulness, exato. Transcendental, dentro do nosso programa As Viagens Mentais Guiadas que eu faço, que te ajudam, qualquer uma que te levar para esse lugar. Você vai resolver. Então não tem ninguém. Gosto de dizer que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de métodos. Não existe essa questão. Então vamos lá. Outra coisa que essa pessoa vai fazer é dar uma acompanhada na vida do Elon Musk. O cara tá salvando a humanidade aí com foguetes multiplanetários, foguetes que dão ré, está resolvendo a questão energética com veículos elétricos, brigando com toda a indústria automobilística, está salvando a liberdade de expressão comprando o Twitter, agora está querendo entrar no governo que está a custo e tem mais umas 10 empresas menores. E ele tem as mesmas 24 horas que a gente. Então perceba que quando uma pessoa quer, ela arruma tempo para as coisas. E ele tem 7 filhos. Aí a gente já não sabe se ele é bom pai. Aí já não sabe. Aí a gente já não sabe se ele é bom pai. Bom empreendedor, a gente sabe. Bom pai, a gente bom já não empreendedor sabe. É inquestionável os resultados. O resto, né? Ele se declarou autista, Asperger, né? A gente não usa mais o termo Asperger, né? Não usa mais? Não, nível 1, que a gente chama. Nível 1 é o maior ou é o menor? É o menor. É o menor. É o menor. E isso facilita muito. Entender um pouco a produtividade, porque ele vive focado. Foco e aquilo é um obsessivo, uma obsessividade. Chega ao ponto de ser uma obsessividade. Por isso que eu tô falando, acho que ele não deva ser bom pai. Mas assim, se você ler a biografia dele, do Isaacson, né? Que escreveu do Leonardo da Vinci, do Einstein, do Steve Jobs e dele, é uma loucura, assim, se dá agonia só de ler. Ele no negócio desse tamanho, ele sai de casa na véspera do Natal, 23, as coisas depois dele quase quebrado. Ele tava quebrado há 6 anos atrás. Hoje é o homem mais rico do mundo. Ele chega num lugar cheio de servidores, mas não queremos tirar isso tudo. E vai com um alicate, vamos tirar, chama os caminhão agora. Sim. Ele cria o caos, ele só consegue viver no caos. Ele cria o desconforto para sair a solução, né? Deve ser uma pessoa difícil, mas impossível, inquestionavelmente o impacto que está trazendo, né? Uma mente de ver coisas que antever. Ele tem uma coisa de antever. Sim. Uma coisa que provavelmente... E uma coragem de enfrentar os riscos do nível que pouquíssimas pessoas têm, né? Exato. Ou falta de juízo ou excesso de coragem. O tempo vai dizer.